Vamos ver. Tá, começou a gravação. Beleza, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tratar aí, então, do capítulo 23, juros e lucro do empresário, para dar prosseguimento à discussão que a gente está iniciando aí a respeito do capital portador de juros com vistas a uma análise temática a respeito do sistema de crédito, sistema bancário, do capital bancário, etc. e tal, até chegar no capital fictício. Pois bem, esse capítulo ele é de suma importância para a gente conseguir desdobrar melhor as determinações que a gente havia, de certa maneira, destrinchado com a leitura dos capítulos 21 e 22, né, em especial do capital portador de juros, porque nele o Marx vai aclarar qual que, pressupondo a cisão, ou melhor, pressupondo o estabelecimento de uma taxa média de lucro, né, e a concorrência entre prestamistas e prestatários, da qual emana a determinação da taxa de juros, uma vez que a taxa de juros tem na sua forma de existência específica a concorrência que é dada pela disputa entre capitalista prestamista de um lado e entre capitalista prestatário do outro, ou seja, capitalista que concede o seu capital enquanto capital de empréstimo e do outro lado, o capitalista que atua ou como capitalista produtivo ou como capitalista comercial, capitalista mercantil. Ou seja, de um lado, o capital ativo, que no caso é representado por esses capitalistas, o capital comercial e o capital industrial, e do outro, o capital portador de juros, que nesse caso seria o capital inativo, o capital como propriedade. É nesse bojo que ele vai conseguir, digamos assim, expor qual vai ser a grande forma pela qual essa diferenciação quantitativa entre juro e lucro empresarial, que ele vai desdobrar mais para frente, acaba se desdobrando numa diferenciação qualitativa. Em que sentido? Ele vai partir de determinados pressupostos, ele vai expondo com base em determinados autores, como, por exemplo, o caso em que a taxa de juros se aproxima do zero. Mas ali, qual que seria o ponto em que a taxa de juros, a partir do momento que ela se aproxima do zero, ela vai se aproximando em muito do capital próprio. Ou seja, qual seria a grande determinação qualitativa que permite, de certa maneira, ultrapassar, suprassumir essa mera determinação quantitativa? É justamente a forma pela qual o capital acaba se cindindo em determinadas distintas. Uma, do capital como propriedade, que seria esse capital monetário, né, representada pelo capitalista prestamista, e do outro, o capital ativo, que no caso é determinário do capital enquanto capital em funcionamento. E daí, aquela mistificação que nós já vimos apontado nos encontros anteriores, em especial no encontro anterior, de como o capitalista atuante aparece como um capitalista que cria valor. Ou seja, a relação entre capital e trabalho é completamente perdida de vista, uma vez que a grande cisão, ou melhor, a grande disputa, a grande que é dada ali na concorrência que resulta na determinação da taxa de juros, está no fato de que o prestamista e o prestatário concorrem entre si, mediante o estabelecimento de uma taxa de juros que reparte o lucro médio mediante, supondo a conversão do mais-valor em lucro médio, mediante a concorrência nas esferas particulares da produção industrial, comercial, etc. E como que todo esse processo caminha ao fato de que os capitalistas monetários, né, ao emprestarem esse capital, aparecem enquanto capital em propriedade, visando ali receber por meio dos juros uma parte do lucro médio que acabou se transmutando nessa forma. Ou seja, essa é a grande essência do capítulo. O fato de que a grande contradição da produção capitalista, que seria a contradição entre capital e trabalho, é, de certa maneira, ocultada com base nessa contradição entre ganho empresarial de um lado e juros do outro, ou seja, capital em funcionamento, que no caso seria o capital produtor de valor do ponto de vista da economia burguesa e da economia vulgar como um todo, e de um lado do capital, né, que do capital que parece como um capital monetário, ou seja, que não produz propriamente valor e acaba abocanhando uma parte desse valor pelo fato de que ele é o capital como propriedade, ou seja, o capital na determinada de propriedade. Essa é a grande essência do capítulo. Se a gente já quiser desdobrar para abrir aí, e a não ser que o Yuri tenha mais alguma coisa a falar, a gente pode mandar brasa aí e já começar com as perguntas. Eu precisei ir no banheiro ali rápido, mas por mim a gente vai na toada das perguntas. É isso aí, por mim também.
Tá aberto aí, gente. Para mim também. Posso fazer? Eu não sei se eu levantei a mão, porque eu tô com uma outra tela. Acho que Pode não. fazer, sim. Pode ser. Uhum. É que, na realidade, eu tô com a versão da Boitempo, na 422. Deixa eu ver, perdão. 1, 2, 3, 4. Fica na 4ª página, né, desse capítulo. Na realidade, ele vai falar um pouco sobre os limites da taxa geral de juros, mas assim, ele não vai explicar exatamente do que ele está falando, que eu acho que isso ele vai trazer mais adiante. Então, eu fiquei numa dúvida, assim, bem simples. Quer dizer, os limites da taxa geral de juros seria a taxa geral de lucro, é isso? Sim. Exatamente isso. Exatamente isso. Ainda que o Marx ele pontua que o limite mínimo da taxa de juros é indeterminável, mas o limite máximo é dado justamente pela taxa de lucro. Ainda que existam alguns períodos em que a taxa de juros pode ultrapassar a taxa de lucro, mas nesse caso, o capitalista ativo, né, teria de tirar o valor de outra parte que não o lucro. Ou seja, ele muito provavelmente teria que tirar algum valor que seria de reposição do capital constante, por exemplo, a fim de remunerar os juros, ou seja, remunerar o capitalista monetário. Mas é exatamente isso. Ainda que existam alguns períodos, existe uma compensação que pode ser vista ao longo de um período de longo prazo que não permite que o limite absoluto da taxa de juros seja superior à taxa de lucro. Tá, então, entendo. Ainda então, eu consigo aqui nesse capítulo entender o que seria o mínimo, mais ou menos, dado, e o máximo que seria nessa taxa geral de lucro. Agora, o que pode fazer oscilar essa taxa de juros? Então, eu acho que até no outro capítulo a gente tinha conversado que é o interessante dos juros é pensar que os juros ele não tem lastro, né, no valor. Ele não é uma quantidade de valor como outras, né, como outras formas que ele é uma divisão do lucro, mas ele é uma divisão do lucro que seria como o valor que o dinheiro de empréstimo está custando naquele período. Então, os juros ele vai se definir pela concorrência. Lembra disso do outro capítulo? Sim. Eu acho que isso é bem importante para definir os juros, porque daí dá para entender e não precisa decorar o que é o máximo, o que é o mínimo. Mas os juros acontecem pela concorrência, que é a quantidade de pessoas que têm dinheiro disponível para emprestar e a quantidade de capital pronto para colocar na produção que precisa de dinheiro para começar esse processo. Então, a depender dessa quantidade, vai se estipular uns juros. E é uma coisa bem que dá para entender na prática, assim, né? Quanto que está valendo o meu dinheiro? Tem muita gente querendo emprestar dinheiro, então o meu dinheiro vai valer menos. Eu vou cobrar um juro sobre ele que é menor. Né? Se tem pouca gente querendo emprestar dinheiro, eu vou cobrar 10% de juros do meu dinheiro. Se tem muita gente querendo emprestar dinheiro, eu vou ter que cobrar 2%, porque tem muito dinheiro para pouca gente, pouco capital que quer emprestar. Então, ele é sempre, quando o Marx explica que ele está na concorrência, significa que a quantidade de pessoas que têm dinheiro para emprestar em relação à quantidade de pessoas que precisa desse dinheiro para a produção. Eu acho que entendendo isso, dá para explicar tanto o máximo quanto o mínimo, sabe? Porque o mínimo não existe, né? Assim, um mínimo, porque se não tiver quase nenhum capital precisando de dinheiro, vamos supor que a gente tem uma crise de superprodução. Claro que sempre que a gente coloca as coisas mais concretas, assim, outros elementos vão se agregar e influenciam, né? Mas estou tentando dar um exemplo só para materializar. Se a gente tem, por exemplo, uma crise de produção, os capitalistas produtivos não estão querendo aumentar a produção e pegando capital para fazer novos ciclos. Né? Eles vão diminuir um pouco a produção, então eles vão precisar de menos capital. Isso poderia, por exemplo, deixar a taxa de juros muito baixa, né? Porque o capitalista não tem ninguém querendo emprestar tanto dinheiro assim, então o preço vai cair. Agora, a taxa máxima, ela tem uma definição máxima, em média, né, como o Matheus colocou, porque essa média
ela se dá pela quantidade de lucro que eu produzi. Porque tem um limite, senão eu vou estar pagando para trabalhar, para fazer o meu negócio. Porque se eu tenho um capital, sou um capitalista produtivo, e se o juros é um pedaço do meu lucro, um pedaço de mais-valia que eu vou dividir, né, assim como é o capital comercial também, como é a renda da terra também, e como vai ser aí o valor, né, desse dinheiro emprestado, se eu tenho um lucro muito, muito baixo, ou não, se eu tenho um lucro muito alto, eu mesmo, né, não interessa a quantidade de lucro, mas esse capital de dinheiro me cobra todo o meu valor de lucro, praticamente vai deixando de fazer sentido eu produzir, porque o que fica para mim, né? Então, por exemplo, eu ganhei 100, só que o custo desse dinheiro emprestado é 100. Pô, então eu tô produzindo e gastando a mesma coisa, não faz sentido, porque eu não fico, capital industrial, com parte da mais-valia produzida. Então, imagina se eu tivesse o custo desse empréstimo for superior ao meu lucro. Aí que vai valer a pena eu fazer isso, né? Porque eu vou gastar do dinheiro que eu tenho. Vou vender um capital constante, vou superexplorar os trabalhadores, vou fazer alguma coisa porque eu vou estar pagando para trabalhar, porque está me custando mais esse dinheiro emprestado do que o que eu efetivamente produzo. Então, o que eu produzo, já que o capital comercial, o capital portador de juros e a renda da terra são distribuições da mais-valia, eu tenho que pensar que eles estão no limite da produção de mais-valia, da produção do meu lucro. Né? Não faz sentido eu pagar mais do que o lucro. Né? Então, por isso que vai ter aí um máximo. Não sei se fica claro, né? Na verdade, estou usando mais até o capítulo anterior, como eu mencionei, eu não consegui reler esse, mas é que eu acho que esse repete bastante coisa, né? Pelas minhas anotações antigas, mas eu acho que entendendo que os juros que os juros se determina pela concorrência, a gente consegue pensar nesses limites, né? E aí, por que está acima, que tem o limite como lucro? Que o que o Matheus coloca eventualmente pode ultrapassar. Eventualmente, o capitalista pode falar, nossa, esse mês eu estou pagando para trabalhar. Porque esse mês, tudo que eu ganhei, eu gastei com capital comercial, com juros do empréstimo que eu fiz e com o aluguel da minha terra, por exemplo. Né? Mas ele pensa, mas daqui a 2 meses eu já recupero isso. Porque senão não faz sentido, né? Então, eventualmente pode estar abaixo, mas nunca pode ser a regra abaixo, né? O limite é o lucro, senão aquela atividade econômica ela perde o sentido, porque ela perde a parte da mais-valia que o capital industrial vai se apropriar. Que, como a gente tinha discutido também, pode ser muito inferior, inclusive, né? Como a gente viu, como muitos produtores, no final, o capital comercial e o capital e os juros podem custar até mais, ficar com uma parcela maior da mais-valia do que o próprio capital produtivo, né? Então, o limite é eu ganhar alguma coisa, né? Eu, enquanto capital produtivo. Perfeito, Gabi. E Yuri, você quer falar antes de mim? Como eu já falei. Fala aí. Eu ia colocar o seguinte. Quanto às variações da taxa de juros, eu diria até que isso está, como posso dizer, que isso não era o grande interesse do Marx em investigar, porque as variações da taxa de juros concernem a concorrência entre prestatários e prestamistas. Ou seja, ele propõe necessariamente um aprofundamento dessa análise, que não está, de certa maneira, na centralidade do escopo do Marx ali nesses capítulos. O que ele está querendo demonstrar é justamente como uma parte do lucro médio se autonomiza como ganho, ou melhor, como juros, diante do ganho empresarial, diante do lucro do empresário. Então, esse é o grande interesse dali. Por que eu estou tocando nesse aspecto? Porque para a gente conseguir fazer realmente uma análise mais aprofundada das determinações da taxa de juros, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, a gente teria necessariamente fazer uma investigação sobre como que se dá, digamos assim, a substituibilidade dos ativos, tanto no nível de curto prazo quanto a longo prazo. Por exemplo, você está trocando dinheiro por títulos da dívida pública. Isso aí é uma coisa que a gente pode pensar no curto prazo, como que a taxa de juros se varia
ao longo desse movimento. Assim como a gente pode pensar como se troca no intercâmbio de um ativo que possui menor liquidez com um ativo que possui maior liquidez. Liquidez no sentido que é mais fácil você intercambiar esse ativo por dinheiro, ou seja, você intercambiar com algo que é possível você poder, de certa maneira, gastar em mercadorias, etc. e tal. Ou seja, nesse sentido, que ele é mais líquido. Ou seja, tem tanto uma determinação ali de curto prazo, quanto uma determinação de longo prazo. Mas ali, nesse sentido mais geral que o Marcos está colocando, ele vai pensar sempre nos termos de oferta e demanda para o capital emprestável. Ou seja, se a gente for pegar ali ao longo do ciclo econômico, a gente pode, de certa maneira, aferir que a taxa de juros tende, de certa maneira, a aumentar quando a demanda para o capital emprestável sobe em relação à oferta de capital emprestável, assim como a taxa de juros, de certa maneira, tende a declinar quando a oferta por capital emprestável supera a demanda por capital emprestável. Né? Ou seja, a gente pode pensar mais ou menos nesse movimento, e realmente a gente pode, de certa maneira, verificar empiricamente esse tipo de relação, porque quando a crise estoura, as taxas de juros tendem, de certa maneira, a declinar justamente porque a demanda por capital emprestável, que é justamente essa demanda para você investir o capital produtivamente, declina. Então, esse é um sentido que a gente pode encontrar mais geral, mas se a gente for querer investigar as variações de maneira mais aprofundada, tanto no curto prazo como no longo prazo, a gente teria que avaliar essa questão dos ativos, etc. e tal. Não sei se eu me fiz mais claro, enfim. Não, gente, tá perfeito. Gabi, Matheus, eu não sei se é Igor. O Yuri? Yuri, não sei se o Yuri quer fazer algum comentário também. Eu não sei por que o meu nome tá só com o meu sobrenome Marcado ali, eu não consigo mudar. Eu já tentei mudar um monte de vezes, não consigo. Eu ia comentar alguma coisa na linha do que o Matheus falou, lembrando dos níveis de abstração, né? Não dá para pegar o que o Marx está falando ali, por exemplo, e imediatamente pensar nas taxas de juros, digamos assim, que a gente encontra hoje, ainda que as determinações fundamentais estejam ali. Eu ia fazer uma observação nesse sentido. E tendo em vista o que o capítulo está colocando, né, sem dúvida, a taxa geral de lucro é o limite, pelo menos em média, superior da taxa geral de juros, né, e as determinações, então, dessa taxa geral de juros se daria nessa... Inclusive o Marx comenta isso no capítulo, né, nessa concorrência entre o capitalista industrial e o comercial e o capitalista monetário, né, no sentido de que ele dá um exemplo de que se todos os capitalistas, ele coloca, né, um capitalista individual pode pensar que ele poderia ter emprestado seu capital, né, mas na verdade ele empregou produtivamente, ou o que quer que seja. Mas para a totalidade da sociedade capitalista é impossível que todo o capital seja empregado apenas como capital monetário, né? Ele não geraria mais valor, enfim. E se vários capitalistas, então, tentassem se transformar em capitalista monetário, né, a tendência, então, nessa concorrência seria uma queda da taxa de juros, etc. Então, nessa concorrência, tanto entre os capitalistas monetários, quanto entre os capitalistas monetários, os capitalistas empresariais, né, como ele coloca ali, que se dá, de maneira geral, essa determinação. Lembrando, né, do ponto de vista mais geral, é sempre bom lembrar isso. Hoje em dia, se a gente for pegar a questão das taxas de juros, a gente vai ter que ver como é que, por exemplo, o Banco Central interfere nisso e etc. Tem até a ver com algumas mensagens que eu mandei para o Matheus aí esses dias que a gente estava conversando. Eu mesmo não conseguiria dar essa resposta do ponto de vista concreto ainda. Eu teria que pensar para desenvolver. Então, sempre bom tomar cuidado, mas é nessa linha mesmo. É isso, porque eu acho que o capítulo está trazendo uma ideia mais simples. Eu acho que é justamente para fazer esse caminho do mais simples, né, da compreensão. Porque quando eu li aqui, justamente o que me remeteu foi essa questão dos derivativos, dos títulos, né? E não necessariamente seria uma falta de esfera para se investir, né, uma esfera produtiva para se investir. Mas aí você poderia estar usando esse mesmo capital monetário, mas ele não se tornaria capital produtivo, mas ele entraria em outra esfera, porque no caso dos títulos públicos e a manutenção dos títulos públicos. Concordo, a gente teria que, por exemplo, estudar a taxa de juros hoje em dia, a gente teria que pegar a forma da Constituição da forma básica de juros, né, que é a taxa Selic. A gente sabe mais ou menos como ela é dada, porque, enfim, a gente sabe que existem metas de controle de inflação, porque tem a ver muito com como funciona a nossa macroeconomia, né, a macroeconomia. Mas eu fiquei justamente me questionando isso. Seria uma explicação muito simplificada para algo extremamente complexo,
mas eu acho que a proposta do capítulo é ficar na simplificação mesmo, de fato, né? Então, talvez a gente tenha algum acréscimo de algumas outras ideias, mas igual a gente nunca vai chegar no acréscimo das ideias e do contexto que a gente tem hoje, porque a gente está falando de uma época muito passada, né? Mas fica bem claro, assim, com a explicação de vocês. Isso. Para a gente conversar sobre todas essas coisas que você colocou, a gente teria que desenvolver, né, a própria teoria, não só como um desenvolvimento teórico puro, a gente teria que ver na história. Por exemplo, como é que se dá a formação dos bancos centrais? Qual que é a função dos bancos centrais? Como é que se dá essa questão toda dos títulos que você colocou, etc. Né? Então, sim, entram aí várias outras determinações que, lógico, na história econômica aí são discutidas, tanto por liberais, vai pensar no Keynes aí, quanto pelos próprios marxistas. Né? De maneira mais geral, né, que é o tópico ali desse assunto, é justamente isso que você colocou, né? O Marx está tratando das determinações mais simples, mais fundamentais e etc. Como você disse mesmo. Sim. Ok, gente. Eu só queria falar que é porque a gente para o nosso curso aqui, né? Hoje é o nosso último encontro. Pelo menos que... não é? Não. Ainda tem um ciclo inteiro. Ele foi metade. Nossa, hoje eu tô mais perdida que... mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. Mas é porque os nossos videozinhos acabaram. Achei que o nosso grupo acabava hoje. Bom, de qualquer maneira, o que eu ia falar pode ser falado. Porque para frente a gente vai discutir, então talvez a gente vai discutir o papel do crédito, né? Porque o Marx vai falar aqui para frente sobre a fusão do capital industrial com o capital bancário, sobre a intervenção estatal, sobre o capital fictício. Então, essas coisas ainda vão aparecer. Não sei se nos nossos encontros, mas o Marx vai tratar essas questões aqui para frente, né? Os vídeos do Psotipola acabaram, né? Eu acho que eles vão postar o restante ainda. Daí eu achei que por isso o nosso ficava por aqui. Entendi. Eles vão postando o que hoje acaba os vídeos. Mas entendi. É isso aí. A gente vai ter bastante... que depois desse capítulo a gente vai ter o crédito e o capital fictício, e também tem mais 3 capítulos sobre capital monetário e capital real, em que o Marx vai realmente desdobrar como se dá a relação de preços dos ativos, etc., preços dos títulos públicos, e tendo em vista a relação com a taxa de juros. Ou seja, a gente pode pensar essa concretude, de certa maneira. Claro que, ainda que na época do Marx não tenha se experimentado um desenvolvimento dos bancos centrais tal como hoje, por exemplo, a política monetária ativa que os bancos centrais desempenham é uma coisa que, de certa maneira, é historicamente nova se a gente compara ao período em que o Marx escreveu isso. Enfim, a taxa de juros enquanto um fator determinante da política monetária, etc. e tal. Ou seja, essas coisas realmente estão mais determinadas, ou seja, estão em um outro nível de abstração, como o Yuri sempre toca, de maneira bastante clara e incisiva, e é exatamente isso. Quanto mais concreto, mais determinado é o objeto. Mas é exatamente isso, Luciano. A gente vai... essas questões são bastante pertinentes. A gente vai conseguir desdobrar ainda mais com o segmento da investigação. Tá ótimo, gente. Obrigada, viu? A gente que agradece. Tem a Júlia ali com a mão levantada. Pode ir. Oi, gente. Boa noite. Pô, o Gabi me deu um susto agora falou último encontro, como assim? Mas olha só, a minha pergunta talvez seja até um pouco boba, assim, um pouco deslocada, porque eu não consegui terminar de ler o capítulo, vou confessar para vocês. Eu li até uma certa parte. Mas aí tem um parágrafo aqui que ele fala o seguinte, eu não entendi mesmo como que isso aconteceu. Na minha edição também é da Boitempo, né? É na página 424. Ele fala assim, tanto o capitalista, no meio da página, tanto o capitalista que trabalha com capital próprio, quanto o que trabalha com capital emprestado, dividem seu lucro bruto nos juros que lhes correspondem como proprietário do capital, como seu próprio... Não, como é que é? Como seu próprio prestamista, e no ganho empresarial, que lhe corresponde como capital ativo, como capitalista no desempenho de sua função. Por essa divisão,
Para essa divisão, como divisão qualitativa, é indiferente se o capitalista tem realmente que repartir seu lucro bruto com outro ou não. Ele está falando como se o próprio capitalista industrial, ele empresta dinheiro para si mesmo e ele cobra uns juros de si mesmo. Eu não entendi essa relação, não entendi o que ele quis dizer com isso e a relação, assim, com o capítulo, assim. Essa é uma... Posso comentar Você quer rapidinho? falar? Pode falar. Eu queria comentar porque acho que tinha a ver até com o assunto anterior, que é a questão... E eu li bem mal o parágrafo, eu nem, acho que nem sei se deu para entender, porque eu me embaralhei aqui na leitura, mas... Não, deu, sim, eu lembro bem dessa parte. O Marx tem um momento ali que ele coloca considerado qualitativamente, considerado quantitativamente, para falar sobre o juro, acho que está perto dessa parte, né? Porque o que acontece é o seguinte, na prática, né, então, digamos, você empresta uma parte do capital. Então, quando ele fala considerando quantitativamente essa parte do capital, ele diz que o juro, né, está relacionado justamente com essa parte que você empresta. Qualitativamente, o que ele diz? Que esse capital monetário, esse capital que recebe juros, né, como renda, ele devém da propriedade do capital. Então, tem a ver com o que a gente estava falando antes, por quê? Porque tem a ver com a própria concorrência. Você coloca na rubrica do seu próprio capital adiantado o quanto daquele capital, digamos assim, digamos que você é um capitalista industrial, você não empresta capital, certo? Só que, se você pegasse esse mesmo capital que você gastou na produção e emprestasse, você retiraria desse capital uma certa renda, que é baseada na taxa de juros. Por outro lado, na medida em que você utiliza esse capital industrialmente, você gera aquela taxa de lucro que você recebe. Agora, as concepções de receber uma renda pela propriedade do capital, portanto, as concepções qualitativamente distintas, né? E receber uma renda pelo emprego desse capital, ou seja, a distinção entre o capital portador de juros e o juro e o ganho do empresário, isso se solidifica na própria reprodução capitalista, e na sua própria rubrica ali, você vai fazer essa distinção. Então, digamos que a taxa de juros seja de 10%, e o seu capital investido foi de 1.000. Então, você vai olhar lá na sua rubrica e você vai ter assim, bom, desses 1.000, você vai colocar 10% do seu lucro como se fosse o juro do seu próprio capital, porque é o tanto que você receberia se você tivesse emprestado esse capital. 10% de 1.000, 100. Só que digamos que o teu lucro tenha sido não de 10%, mas tenha sido de 20%. Então, o seu lucro total não foi 100, foi 200. Só que você vai marcar 100 como um lucro que devém da sua propriedade do capital e 100 que devém do ganho empresarial. Essa concepção qualitativa se solidifica na economia capitalista e por isso que o Marx diz que se faz essa dupla rubrica. E faz, inclusive, sentido do ponto de vista da concorrência. Porque se você está vendo que o ganho do empresário está baixo demais, né, a taxa de juros está muito alta, etc., então você vai falar assim, porra, por que eu estou empregando isso aqui? Vale mais a pena eu emprestar esse dinheiro. Né? Então, justamente nesse movimento, se a taxa de juros está valendo mais a pena do que a taxa do que o emprego do capital, do que o ganho do empresário, vai fluir capital pro mercado de empréstimo de capital, o que vai fazer com que a taxa de juros se rebaixe. E aí a coisa importante desse capítulo, talvez a coisa fundamental, é a seguinte: ganho de empresário e juros relacionam-se apenas um com o outro, como formas do capital, dentro dessa unidade que é a exploração do trabalho, mas nessas formas eles perdem essa conexão, né? Então é nesse sentido que o Marx está colocando. Não significa aqui que a taxa de juros está muito alta, que a exploração não esteja acontecendo, etc. E tal. Não, é que o ganho empresarial e a taxa de juros relacionam-se um com o outro. Então o próprio capitalista está vendo se vale mais a pena ele emprestar esse dinheiro ou ele usar na produção, etc. E tal. É lógico, isso vale para o capitalista individual, do ponto de vista da produção global. Se todo mundo tentar emprestar só o seu dinheiro, como ele falou, o capital monetário se desvaloriza, a taxa de juros cai para zero, o que vai ocasionar o movimento inverso, né? Então, enfim. Entendi. É como se os juros, né, o capitalista que é proprietário do capital, né, ele sempre pensa nos juros como ele está ali pressuposto ali, né? Ele pode pensar nele como quase existindo ali, né?
Ele está embutido. Todo capitalista é proprietário do seu capital, certo? Então, e aí todo capitalista, a partir do momento em que juro e ganho do empresário se solidificam como formas qualitativas diferentes, todo capitalista acaba calculando o seu lucro em cima dessas duas formas. Então ele vai calcular uma parte do seu lucro como se fosse simplesmente o que ele ganha pela propriedade daquele capital e uma parte do lucro que é o que ele ganha por investir esse capital, seja na produção, seja na circulação de mercadorias. Porque se ele tem, como eu falei, se ele tem um capital de 1.000, ele investe na produção e ele recebe lá 200 de lucro, ele vai pensar assim, bom, se eu tivesse emprestado esse capital ou 100 desse lucro, a taxa de juros, se ela é 10%, ele vai olhar para esse lucro de 200 e vai falar, bom, 100 desse lucro é um lucro que advém da minha propriedade do capital e 100 desse lucro advém da minha utilização produtiva desse capital. Né? Ele representa a coisa dessa maneira. Tá. É exatamente isso que o Yuri apontou, porque é justamente essa representação da economia burguesa, ou seja, os fatores de produção sendo remunerados por suas respectivas produtividades. E nesse caso, você possui tanto a determinidade do capital próprio, quanto a determinidade do capital em funcionamento, ou seja, o mesmo capitalista que detém o seu próprio capital está recebendo por botar esse capital em funcionamento e também recebendo por deter propriedade desse capital. Ou seja, ele recebe ao mesmo tempo juros por deter propriedade e recebe também o ganho empresarial por pôr o seu próprio capital em funcionamento. Ou seja, essas duas coisas, essas duas representações. Ou seja, desaparece, de certa maneira, o vínculo que existe entre mais-valor e lucro médio nessa representação, porque o juro se autonomiza completamente. Entendi. Ele aparece com Ele uma entra fonte autônoma de valorização. Ou melhor, uma forma autônoma. Ele entra na conta da taxa média de lucro, então. Ele está sempre ali em potencial. Ele agrega valor, enfim, não sei. Mesmo que ele não esteja tomando emprestado nenhum dinheiro, ele coloca na conta esse valor dos juros no capital dele, no lucro dele. É isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte: o lucro médio se divide de um lado em ganho empresarial e do outro em juros. Ou seja, esse lucro médio, por exemplo, vamos calcular uma taxa média de lucro de 20%. Aí a taxa de juros é de 4%. Agora, se a taxa de juros sobe, por exemplo, a 5%, aí a taxa do ganho empresarial vai para 15%. Ou seja, na representação do capitalista, a ação. Mas na realidade, acontece que esse mais valor que se converte em lucro médio, subsequentemente se divide de um lado em ganho empresarial e também em juros. E a gente pode também pensar que tem um apontamento do Marx mais para frente que é bastante importante, que é do fato de que o capital, todos os capitalistas detêm pelo menos uma parcela do seu capital como capital próprio. Ou seja, independentemente se eles, digamos assim, se eles tomam empréstimos ou não, eles sempre tendem a fazer, mas sempre tendem a manter uma determinada parte do seu capital como capital próprio. Vamos supor 80%, 70%, 60%, enfim. Ou seja, uma parte do capital ele acaba tomando como capital de empréstimo de um capitalista monetário e uma parte do capital é o próprio capital que ele põe em funcionamento. Ou seja, ali essas duas determinações já estão embaralhadas. Esse capitalista emprega uma parte do seu capital como capital próprio e uma parte de capital que na realidade não é sua, que é propriedade de outro. Então tem também essa questão que não pode ser considerada e que de certa maneira desdobrada para os dias de hoje. Como a gente pode compreender como que a gente tem que examinar, por exemplo, como que se dá a repartição entre capital próprio e capital de propriedade de ontem na economia capitalista atual, como que se dá, por exemplo, depois da autonomização da fusão do capital industrial com o capital bancário, que é o que o Hilbert chama de capital financeiro, né? Porque o que se convencionou chamar a partir daí, o capital industrial se tornou, de certa maneira, ali para o desenvolvimento ao longo do século XX, o capital industrial se tornou, de certa maneira, dada a escala de concentração e centralização, relativamente independente dos empréstimos do capital bancário. Tem sido laminada, provavelmente lastreada no fato de que o percentual de capital próprio das grandes multinacionais deve ter aumentado em relação ao capital que estão de empréstimos. Enfim, é uma coisa que, de certa maneira, tem que ser analisada do ponto de vista do desenvolvimento da economia capitalista mundial durante o século XX e também durante agora o século XXI, né?
em que se altera essa distribuição ao longo do tempo. Mas no geral é isso. Essa distinção tem tudo a ver com a questão da concorrência, né? Porque o capitalista, ele está vendo ali quanto daquilo que ele está oferindo advém da propriedade do capital e quanto advém do fato dele empregar aquele capital produtivamente, ainda que ele seja apenas um capitalista industrial. Ele vai olhar dessa maneira. Ele vai ver assim, bom, eu tenho uma parte aqui, eu receberia de qualquer forma se eu tivesse emprestado ele. E a outra parte eu estou recebendo pelo meu emprego específico aqui. Mas aí, nessa relação, como Marx frisa o capítulo inteiro, desaparece a relação do capital com o trabalho, e aí essa relação entre o capital do empresário e o juro é só a relação do capital consigo mesmo. Opa, é isso aí então. A gente pode abrir novamente para as perguntas. Opa, pode falar, Almir. Então, tá. Assim, me pareceu que assim, a visão geral desse capítulo é que o capitalista industrial é um safado e o capitalista banqueiro aparece como um mega safado. O safado do safado, safado que faz safadeza com o safado. Mas aqui eu tive algumas dúvidas, só que quando eu ia lendo o próprio Marx, eu não percebi dessa forma nos outros capítulos, né? Isso aqui sim, que ele lançava uma proposição, uma frase, uma afirmação que colocava meio em dúvida, e depois ele explicava isso. Eu vi isso naquela parte da quantitativo para o qualitativo, vi bem isso. Na própria divisão, a ideia de um capitalista emprestando para si mesmo, né? Então, assim, parece que nesse capítulo ele lançava algumas coisas que eu até botava ali um pontinho de interrogação, só que seguindo lendo ele mesmo já explicava, né? Mas tem algumas observações, assim, do capítulo. Deixa eu ver uma dessas dúvidas que eu coloquei. Aqui, ó. Só para a gente comentar um pouco isso. É na 4ª página, tá? Na edição da Boitempo é a 422, né? Se a gente puder desenvolver um pouquinho isso. Então, é um parágrafo que, para mim, começa assim, ó. Para o capitalista produtivo que investe capital emprestado, o lucro bruto se divide em duas partes. Os juros, que ele precisa pagar ao prestamista, e o excedente sobre os juros, que forma a sua própria participação no lucro. Daí agora que vem a frase que achei meio intruncado. Dada a taxa geral de lucro, essa participação se encontra determinada pela taxa de juros. Dada a taxa de juros, ela se encontra determinada pela taxa geral de lucro. Se vocês puderem explicar um pouquinho essa relação. Não sei se identificaram, conseguiram achar. Sim. Eu estou tentando só achar exatamente aqui Aqui, ó. Tá. Em seguida observamos, tá? Onde o todo dado é determinado pela taxa média, tá? Tá. Não, eu não achei aqui na minha versão, mas de qualquer maneira o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Mas aqui, ó, pessoal, só para geral aí conseguir achar, tem uma citação, tem uma segunda citação ali, né? Aí depois 1, 2, 3, 4. No 5º parágrafo, depois dessa segunda citação, tá? No 5º parágrafo, depois dessa segunda citação. Para o capitalista produtivo que investe o capital emprestado, o lucro bruto se divide em duas partes. Isso. Então, o que ele está dizendo é
Bom, se a taxa se a taxa... sim, porque ele está falando do capitalista que trabalha com capital emprestado, certo? Então ele está falando assim, bom, se você tem a taxa geral de lucro, digamos que seja 20%, a taxa geral de lucro. Então, se você tem a taxa geral de lucro, a última parte, ou seja, qual que é a última parte? É a participação que ele tem no lucro, né? Então é disso que o Marx está falando. Está falando do capitalista que está usando capital emprestado, ele está falando da parte do lucro que fica para esse capitalista. Uhum. Dada a taxa geral de lucro, a parte que fica para ele é determinada pela taxa de juros. Por quê? Digamos que a taxa geral de lucro seja de 20% e a taxa de juros seja de 5%. Para esse capitalista, o ganho do empresário é de 15%, 20 menos 5%. Porque ele ofere o lucro bruto, a taxa geral de lucro, mas desse lucro bruto ele tem que tirar uma parte para pagar os juros. Então, dada a taxa geral de lucro, a parte que fica para ele, você pode tirar fazendo essa subtração com a taxa de juros. Pelo outro lado, se você tem a taxa de juros dada, então ela é determinada pela taxa geral de lucro. Ele só está falando, ele só está mostrando a mesma coisa por dois lados. No primeiro caso, você sabe, nos dois casos, no caso aqui, ele está falando assim, se você sabe quanto que é a taxa se você sabe o ganho do empresário, você só precisa saber um dos outros fatores para conseguir o outro, porque eles estão relacionados, entendeu? Uhum. Ele depois coloca, ele faz até a continha ali, né? L igual L menos J igual a L, né? Ele está falando dessa relação. Uhum. Porque a taxa geral de lucro é lucro do empresário mais juros. Então, se você tem um dos fatores, que é o lucro do empresário, por exemplo, para você determinar os outros, só precisa de um deles. É só isso que ele está dizendo, não tem muito segredo. Fez sentido? Sim, sim. Obrigado. Era só essa a pergunta? Tem algumas coisas que eu observei aqui. A pergunta seria essa. Não sei se não tiver ninguém mais para falar, eu vou falando. Por enquanto não tem mais ninguém de mão levantada. Se você quiser comentar, pode comentar. Tá. Tem uma parte aqui que eu queria ver como é que tá na edição de vocês. Quem não tem edição da Boitempo. Tá? Ele fala ali de juros empresariais, que eu achei que talvez o que ele quer dizer é ganho empresarial. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, tá. Tá, é ali quando ele fala das razões da cisão entre lucro e juros, tá? Daí ele fala em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, lacuna no manuscrito. Tá? Daí no parágrafo seguinte, lá para o final do parágrafo seguinte, tem uma frase assim, ó. Pois como vimos, tão logo, isso na Boitempo, tá? Pois como vimos, tão logo uma parte do lucro assume, em geral, a forma dos juros, a diferença entre o lucro médio e os juros, ou a parte do lucro que excede os juros, converte-se numa forma antitética aos juros, a forma dos juros empresariais. Acho que aqui é ganho empresarial ou lucro empresarial, não é juros. Isso aí é erro de tradução e tem vários, viu? Nessa versão do Boitempo do livro 3, tem alguns. A gente viu quando a gente estava fazendo esse curso com o Cipla, com a Daiane, pessoalmente, eu me lembro da gente, em alguns momentos, confrontar as duas versões e, inclusive, ver problemas de erro de número, cálculo e etc e tal. Não sei nem se não foi de propósito, porque a Boitempo contratou... Exatamente isso. A Boitempo contratou para fazer a tradução aí um cara que é um reacionário de marca maior.
Ah, A é? gente Eu acho que virou não. olavista, É o nós Olavista. mesmo, seguidor do Olavo de Carvalho ali da passagem do livro 2 para o livro 3. Tanto é que tem até esse lapso na publicação dos volumes. O livro 1 é de 2013, o livro 1 2014, o livro 3 aí tem um lapso de 3 anos, 2017. E o livro 3 foi o com mais problemas, assim, Ah, é? disparado. Ele é olavista, é? Ele é É Quem Ele é o olavista. virou cara? olavista depois de traduzir o 2? Se- Assim, já Foi existiam nesse alguns momento? elementos ali Se que assumiu, né? exatamente. Digamos que o salto qualitativo se deu a partir dali, mas os incrementos quantitativos já vinham de antes. A gente já identificou também no livro 2, a gente identificou também alguns problemas, né? Eu não sei se foi de propósito, mas assim, fique esperto que realmente tem problemas de tradução espalhados aí no livro 3 e provavelmente em outras versões. Eu acho que o livro 1 tá perfeitinho, mas o livro 2 e o livro 3 é bem possível que tenha esse tipo de problema. De todo modo, foi exatamente o que você fez a correção correta. Tá assim na minha versão, inclusive, ganho empresarial. Ganho empresarial, né? É. Ah, mas o cara é olavista, isso aí eu não... Esse Rubens Enderle, É, Aham. eu vou até anotar aqui. incrível, né? Pesquise Como depois, que você vai ter pode? a prova. Dá, porque sim, o cara traduzir, né, o Capital, porra. É assim, uma coisa fora do comum. É. Tem mais alguma pergunta, Almiro? Porque ninguém levantou a mão ainda. Deixa eu ver aqui. Eu achei aqui, não sei se o Almiro, só pedir licença, Não, Almiro, vai lá, claro. porque como a gente não tem ninguém falando, né? Aí eu achei aqui uma parte que eu acho que traduz um pouco do que eu tinha perguntado, né? Que é exatamente nesse parágrafo, nesse quarto lugar, que ele fala, né? Vimos, pois, que a parte do lucro que o capital ativo tem de pagar ao simples proprietário do capital emprestado converte-se na forma autônoma de uma parte do lucro que, sob o nome de juros, é lançado por todo o capital como tal, emprestado ou não, né? Uhum, É isso aí, né? exato. Exatamente isso. Gente, deixa eu fazer um comentário rapidinho, porque acho que vale a pena. A gente, infelizmente, né, temos que fazer. Por um lado, infelizmente, porque a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas pelo outro lado é bom, porque nem todo mundo é de Curitiba e etc. Mas a ideia aqui também não é uma aula, né? E a gente já faz uma pequena exposição no começo, então a gente está aqui discutindo, sintam-se livres para, inclusive, fazer essas interpelações, discutirem entre si. A gente fica, claro, a gente vai ficar aqui, a gente está mediando também, na medida em que a gente achar que tem que fazer alguma intervenção e tal, mas sintam-se livres aí também para tocar essas conversas sem problema algum. Não atrapalha, pelo contrário, é a própria dinâmica da coisa, né? Não tem problema nenhum. Bom, uma parte que eu achei bem interessante, assim, na verdade não é nem dúvida, né? Eu achei muito interessante aquela parte que ele cita Aristóteles e que é um negócio que já vem lá do Aristóteles, tu vê? E hoje a gente ainda ouve e se mantém essa ideia, né? De que o empregado precisa do capitalista para governá-lo, para trabalhador assalariado, aí já é o Marx falando, né? Trabalhador assalariado, assim como o escravo, também necessita de um senhor que o faça trabalhar e o governe. É justo que o trabalhador assalariado se veja obrigado a produzir seu próprio salário
e além disso também o salário de supervisão do capitalista. Né? Achei assim, e essa citação do Aristóteles, inclusive, que ele busca lá no Aristóteles essa justificativa, né? Achei muito interessante. A citação lá do advogado americano também, né? Isso, que está na mesma... o advogado lá da Justiça para o Sul. Essa parte é muito importante mesmo, porque se vocês forem parar para perceber, né, o que o Marx está mostrando aqui nesse aspecto, né? Justamente essa questão de que o que acontece, as relações sociais, tais quais elas aparecem historicamente, elas acabam sendo naturalizadas pelos portadores dessa relação social. E eles não fazem isso porque eles querem enganar os outros, pelo menos não a princípio. É porque a história humana, ela está para além do indivíduo particular. As relações sociais nas quais os indivíduos particulares se desenvolvem estão dadas. Então, para a pessoa que não conhece o desenvolvimento histórico dessas relações, essa coisa aparece como eterna, né? De fato. Hoje em dia, não. Hoje em dia já é palhaçada, principalmente no terreno da ciência, já que há mais de 150 anos a gente já tem a filosofia, a ciência sendo desenvolvida para explicar isso, e mais do que isso, o desenvolvimento do capitalismo a todo momento, por mais que ele se complexifique, na mesma medida em que ele se complexifica, ele mostra claramente essa essência que o Marx estava discutindo ali a todo momento, né? Ou então, hoje em dia, em larga medida, já é palhaçada mesmo. Mas por exemplo, esse cara que estava defendendo a escravidão, pode ter certeza que esse cara acreditava 100% no que ele estava falando. Ele realmente acreditava nisso, de fato, porque o cara se defronta pela experiência com essas relações, ele naturaliza tal qual é e depois só justifica, né? Ainda que ele ache que ele está explicando. Mas essa é uma coisa assim, digamos que essa é a característica geral da ideologia enquanto falsa consciência. Se a gente for pegar aqui esse assunto, esse tema da ideologia, é por isso que a ideologia, em geral, aparece como falsa consciência, ainda que a ideologia não seja apenas falsa consciência. Porque quando a pessoa está tentando explicar aquelas relações sociais, primeiro, ela faz desde uma posição, né, e depois ela faz uma generalização a partir da experiência. E nessa generalização, frequentemente, ou pelo menos em geral, se perde, evidentemente, o nexo histórico, quando ele não deriva essa generalização do estudo histórico, né? Aí aparece todo tipo de naturalização, seja natureza, seja religião, seja incapacidade do outro, etc. E tal. Essa parte ela é muito rica, mesmo para além da questão econômica, né? Tá ligado com aquilo que a Karamuru falamos sobre a questão da justiça estar adequada a um modo de produção, né? Justiça de acordo com o modo de produção. E nós, no direito do trabalho, assim, na justiça do trabalho, a gente ouve isso diuturnamente, assim, essa ideia de que o capital precisa do trabalhador, assim como o trabalhador precisa do capital, e a ideia e aquele discurso de RH do colaborador, né? Que é uma coisa horrível, mas que a gente todo dia ouve, né? Exatamente isso. E tem uma outra coisa aí que você tocou que é bastante interessante, que é a questão do trabalho de supervisão, né? O Marx vai colocar ali que o trabalho de supervisão tem justamente essa característica, né? De ser tanto mais necessário quanto mais é acirrado o conflito entre classes dominantes e classes subalternas. E esse ponto se a gente for pensar em especial nos primórdios do modo de produção capitalista, o Marx coloca lá no capítulo 6º inédito do Capital, que o capitalista aparecia como um trabalhador produtivo, ou seja, o trabalhador tal como existia no início do modo de produção capitalista, aparecia ali em conjunto com o próprio processo de produção. Ou seja, ele próprio aparecia como um trabalhador, de certa maneira, que também gerava valor, mas um valor que, de certa maneira, era apropriado por ele mesmo. E isso, de certa maneira, sucumbe depois com o desenvolvimento do sistema de crédito, propriedade por ações, que seria, de certa maneira, uma supra-assunção da propriedade privada nos marcos do modo de produção capitalista, ou seja, essa propriedade privada sendo socializada no âmbito do modo de produção capitalista. A repartição da empresa em diversos acionistas, ou seja, a propriedade agora não compete, não é mais de um capitalista industrial, propriamente dito, mas ela vai se dividindo numa sociedade, uma sociedade de capitalistas que dividem consigo suas ações. Ou seja,
essa questão do trabalhador produtivo, o capitalismo como trabalhador produtivo, vai desaparecendo com o próprio desenvolvimento humano, porque o capitalista é como desenvolvimento do sistema de crédito, ou seja, vai sendo completamente apartada essa relação. Se antes existia, de certa maneira, uma base para essa naturalização que o próprio Yuri apontou, hoje já não existe mais, porque o trabalhador se tornou, ou melhor, o capitalista se converteu, de certa maneira, fazendo alusão num equivalente de um aristocrata fundiário, de um mero rentista, porque ele não está envolvido ali mais com o processo de produção. Ele é um mero acionista daquela empresa que detém uma alíquota daquela empresa, uma alíquota do valor daquela empresa. E é isso. Exatamente. O processo produtivo como um todo hoje é tocado pelos trabalhadores, né? Mesmo um CEO de uma empresa, apesar de ele ter ações, ele é um funcionário, em larga medida. Mas, lógico, né? Ele é membro da classe dominante. A gente não tem aqui ilusões que um CEO vai virar um revolucionário. Não tem interesse nenhum nisso. Mas mesmo esse cara participa como um funcionário, né? A Fátima levantou a mão. A Fátima levantou a mão, só antes de passar a palavra para ela. Daí a gente verifica no texto do Aristóteles, né? Olha o que o Aristóteles diz. Onde quer que os senhores não estejam obrigados a cumprir eles mesmos essa tarefa, o agricultor assume essa honra, enquanto os senhores dedicam-se aos assuntos do Estado ou a filosofar. Que é isso aí, né? Que é isso aí que o Matheus falou. Mas, tá. Eu só queria comentar que eu acho que o importante disso também, que entra dentro do que o Matheus colocou sobre supervisão, sobre coletivização, o importante é reconhecer também cada vez mais a superação da necessidade do capitalista e os trabalhadores dominarem o processo de produção de forma independente. E isso é desenvolvimento das forças produtivas também, né? Assim como a coletivização das empresas com as sociedades por ações, como o Matheus, foi o exemplo do Matheus, né? E que o Marx coloca no Capital como embriões do socialismo. Né? Então, a desnecessidade do capitalista, né, e o controle das fábricas, o controle da produção pelos trabalhadores dentro da técnica do próprio capital, né, na verdade, os trabalhadores já dominarem os meios de produção. Então, eles não têm o controle sobre esse meio, né, sobre o poder político da sociedade, mas o capitalista não é mais necessário, né? Porque são os próprios trabalhadores que se controlam, que se dirigem. Isso, claro, que interfere bastante na consciência de classe, na organização dos trabalhadores, na medida que existe competição, várias outras questões, né? Mas é interessante pensar nessa superação, né? Tem inclusive aqui um parágrafo do Marx que ilustra totalmente o que você falou. O que ele diz é o seguinte, lá na página 437. O salário de administração, edição da Boitempo, no caso, tanto para os diretores comerciais como para os diretores industriais, aparece completamente separado do ganho empresarial, tanto nas fábricas cooperativas dos trabalhadores como nas empresas capitalistas por ações. Ou seja, por que está aparecendo separado? Porque antes existia na consciência do capitalista, de certa maneira, uma base para que existisse uma confusão que colocava salário de administração do lado e juros do outro. Ou seja, esse salário de administração como o salário mediante o qual se era possível, ou melhor, que o capitalista industrial recebia, justamente por, de certa maneira, exercer esse poder de sobrevisão sobre os trabalhadores, etc., e aparecer como um trabalhador produtivo, ele no lugar, ou melhor, em conjunto com os trabalhadores. E a partir do momento em que se desenvolve tanto as cooperativas dos trabalhadores quanto as empresas capitalistas por ações, essa confusão que existia do salário de administração aparece completamente superada, porque o ganho empresarial aparece em sua relação íntima com os juros, etc. e tal. Bem, tudo bem, boa noite aí para todos. Assim, eu como tive pouco tempo essa semana de ler com cuidado o capítulo, né? Foi uma leitura muito transversal. Eu fiquei exatamente um pouco aí a dúvida nessa questão do manager, né? Que ele vai falar, enfim, né? Que existe não só pela produção mais complexa, mas também quando você separa completamente quando a propriedade passa a ser diversificada, né, e espalhada entre vários acionistas e o proprietário aí direto do capital se afasta da produção. O que corresponde ao gasto com o manager, né, com os administradores, etc.,
Ele faz parte do ganho empresarial? Isso fiquei um pouco em dúvida, ou ele é capital variável? Boa pergunta. Então, aqui está bem claro, aqui, porque quando o Yuri falou, Fátima, eu até continuei lendo o parágrafo, né? Porque, como eu mencionei, eu só li no nosso último estudo, e tem uma parte bem exatamente isso, ó, ali pelos balanços, né? Pelos balanços das fábricas cooperativas, vimos que, deduzindo o salário diretor, que, tal como o salário dos demais trabalhadores, constitui uma parte do capital variável desembolsado. Então, aqui é interessante, né? Porque ele está deixando claro aqui que ele é um trabalhador. Uhum. É capital variável, é a parte do trabalho que se extrai mais valor, inclusive, né? É bom, talvez, colocar essa última questão que a Gabi colocou, porque ela já respondeu a pergunta, né? Mas talvez dê para determinar um pouco mais essa questão, que é o seguinte: na medida em que a gente esteja falando de alguém que está trabalhando no interior do processo produtivo para regular o próprio funcionamento daquilo, como ele disse, um maestro da orquestra e tal, ele é um trabalhador produtivo, necessário para aquele processo produtivo. Por outro lado, na medida que a gente esteja falando de um mero administrador do capital, por exemplo, um CEO, aí esse cara já não é mais o trabalhador produtivo, ainda que ele possa aparecer na ficha salarial da empresa como capital variável. Mas o que eu estou mostrando é que, ainda que ambos os casos sejam capital variável, a função deles no processo de reprodução daquele capital é bastante distinta, né? Por exemplo, não, na real esse é o exemplo. Acho que era isso que eu queria dizer mesmo. Não vou. Que daí entra numa questão de comprometimento ideológico que esse trabalhador vai ter com, né? Porque eu não sei se dá para separar assim função, porque várias outras funções são muito capitalistas, né? No sentido, mesmo que não seja um alto trabalhador, mas às vezes é um trabalhador muito ferrado que é tipo gerente de pessoas ainda mais ferradas. Claro. E ele manca o couro dessas pessoas, né? Então, e ele está completamente comprometido ideologicamente, mas ele é trabalhador e produtor de mais-valia, porque o que significa não é o comprometimento dele do capital, a função, né? É o lugar que ele está na produção. E eu acho interessante isso, porque no direito do trabalho existe esse debate também, né? E os progressistas, né, vão defender que essas pessoas são trabalhadoras. Inclusive porque quando existe criminalização, por exemplo, da pessoa jurídica da empresa e alguém precisa responder, essa criminalização se dá sobre esses trabalhadores. Não é sobre o acionista, né? Então a empresa, por exemplo, rouba, né? E aí pega lá no compliance da empresa. E aí quem vai ser demitido, quem vai ser criminalizado pelo direito penal é o alto funcionário. Não é o acionista da empresa que decidiu numa reunião de acionistas fazer algo ilegal. Então, nessa hora, ele é bem exatamente o que o Marx está dizendo, né? Capital variável, embora com altos salários. E aí você vê como o sistema jurídico, né, tá aí para... O sistema jurídico, apesar da aparência neutra, não tem absolutamente nada de neutro, né? Ele está aí para fazer a função de regulação do capital. Objetivamente falando, né? Não é nenhuma questão de tipo, tal, não é moral. A sociedade funciona objetivamente dessa maneira, né? E toda essa discussão ela já dá um toque da complexidade que é a discussão pelo trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Essa é uma controvérsia que existe, não até hoje, existe uma certa controvérsia pela determinação de quais trabalhadores seriam produtivos e quais trabalhadores seriam improdutivos. Por exemplo, questão de trabalhadores ali que não estão... Nossa, tá bem travado, Matheus. Vinculado à produção da mercadoria especificamente. Caberia colocar os componentes produtivos? Tá melhor agora? Tá meio travado. Não, então eu vou tentar ser bem rápido, mas é só como para a gente conseguir determinar essa questão do trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Ela não tem nenhuma vinculação sobre se esse trabalho vai ser útil ou não. Por exemplo, existem alguns marxistas ali, como o Baran, que dizia o seguinte: olha,
médico, a questão do trabalho produtivo, o trabalho improdutivo não está associado ao fato de que o trabalhador é inútil ou não, porque no modo de produção socialista também existiriam trabalhadores que hoje são considerados improdutivos, mas que são essenciais, por exemplo, médicos, professores, etc. e tal. Só que aí ele está associando essencialmente a mercadoria física, né? A gente tem que entender, de certa maneira, que a mercadoria não é necessariamente alguma coisa tangível. Por exemplo, um professor é um trabalhador produtivo ou trabalhador improdutivo. Como é que a gente vai conseguir determinar isso? A gente vai conseguir determinar se a gente consegue encontrar a esfera específica onde a gente está inserido, por exemplo, ou no setor público ou no setor privado. Se ele está trabalhando no setor público, aí sim, é um trabalhador improdutivo. Por quê? Porque ele não produz mais-valia, é financiado com impostos, tributos, etc. e tal. Agora, se um trabalhador, um professor que está trabalhando ali na esfera privada, num colégio, na faculdade particular, ele já é um trabalhador produtivo. Por quê? Porque ele está produzindo mais, ou seja, ele está produzindo lá mercadorial, etc. e tal, ou seja lá o outro, enfim, Eu sou completamente seria a chamada produtiva. mercadoria atividade. Exatamente, um trabalhador completamente produtivo, ou seja, não está essencialmente ligado ao valor de uso que ele está produzindo, mais está, eu estou dizendo, porque dada a diferenciação que existe da mesma produção de uma mesma mercadoria, tanto no setor público quanto no setor privado, mas o simples fato de que ele está produzindo ou não mercadoria, se ele está produzindo ou não mais-valia. Então, é uma questão bastante importante, mas pensando nesse ponto de vista, que está associado essencialmente ao fato dele produzir ou não mercadoria, ou seja, tendo em vista a sociabilidade que é impetrada pelo modo de produção capitalista, ou seja, não em algo que vai deixar de ser ou não útil no modo de produção socialista. Enfim, seria mais ou menos isso que eu queria dizer. O Bernardo levantou a mão? Não, eu quero falar que vocês estão falando aí de trabalho produtivo e improdutivo. Eu acho que o que eu vou falar tem nada a ver com isso, mas me lembrou de uma dúvida que eu tive, que eu acho que estava sanada logo lá quando a gente falou sobre naquela aula de capital comercial, sobre lucro comercial, que eu acho que é a primeira vez no curso que o Marx diferencia, né, o capital que não gera mais-valia e o que não gera, que seria o comercial, um dos primeiros tipos de capital que não gera mais-valia, né? Mas no livro ele bota em contradição só o capital industrial, né? E o capital comercial. Mas no meu entendimento, o capital industrial não é o único capital produtivo. Tem, sei lá, tem outros. Sei lá, talvez trabalho de agricultura seja capital produtivo. É uma dúvida que eu não sei se é dúvida, não sei se eu só queria ter certeza, porque sei lá, né? Vocês estão falando aí, eu comecei a viajar aqui. É Não, que, é importante. Bernardo, o professor Klaus, por exemplo, também está muito certo isso que você está falando, porque o professor Klaus vai dizer, por exemplo, que o agronegócio é a indústria do campo. Claro. Então, quando a gente pensa em capital industrial e produtor de valor e matérias-primas e mercadorias, não é a fábrica, né? Pode ser, por exemplo, a produção de commodities, né? Com maquinaria, com uma grande indústria aquilo ali, né? Na mineração. Inclusive com expulsão de trabalhadores, com mais-valia relativa, intensificação do trabalho, aumento da composição orgânica do capital, todas as características da grande indústria. E eu vou incluir mais uma aí, a indústria dos serviços. Ela também aparece como produtora de mercadoria e, portanto, produtora de valor. Mas por A que indústria cultural também. Por que serviços é um capital que gera mais valor? Pelo seguinte, porque aí a gente entra justamente na questão que eu estava colocando anteriormente, da gente pensar que a mercadoria ali que está sendo produzida, que o Marx está se referindo, né, na definição do trabalho produtivo, ela não pode ser encarada como uma coisa física, alguma coisa que necessariamente tangível. Por exemplo, professor. O professor ele está inserido ali na área de serviços, ou seja, setor terciário da economia, que em tese, se a gente for pegar lá na planilha do IBGE, ele seria considerado como um trabalhador improdutivo. Mas, do ponto de vista da teoria marxista, e tendo em vista a definição do trabalho produtivo e trabalho improdutivo que a gente tem, esse trabalhador que está se pondo, né, o professor ali da esfera particular, ele é um produtor da chamada mercadoria atividade, que
No caso seria a aula, seria uma mercadoria intangível. Mas ele está produzindo valor, ele está produzindo diretamente valor, porque ele está produzindo uma mercadoria que não é tangível, uma mercadoria e atividade. Ou seja, se a gente for englobar, claro que vai ter coisa ali no setor de serviços que também é trabalho improdutivo. Claro, a gente teria que desmembrar e avaliar quais setores, enfim, as ramificações e analisar quais seriam características do trabalho produtivo e quais seriam características do trabalho improdutivo. Mas, em essência, quando se considera a produção dessa mercadoria e atividade, os professores, os médicos, etc. e tal, eles são sim trabalhadores produtivos porque eles produzem mercadoria. Mas uma mercadoria que não é tangível. Talvez seja bom dizer que não é exatamente uma questão fechada essa, não é hegemônica. Eu concordo com o Matheus, tá? Mas não é hegemônico isso, porque o Marx nunca fechou esse tema perfeitamente bem. Talvez seja interessante dar um pitaquinho a respeito. Primeiro que é importante ter em mente o seguinte, capital industrial não é o capital só que aí, por exemplo, no IBGE está como indústria, né? Capital industrial é o capital produtor de mercadorias, produtor de valor e de mais valor. Bom, beleza. Aí eu diria que, digamos que eu vejo a questão dessa maneira, tá? Que tem, digamos, dois momentos principais para a gente considerar o que é trabalho, o que é produtivo e o que não é produtivo, né? Eu diria que, assim, a primeira questão é a seguinte: o Marx coloca claramente, né, que não adianta ser produtivo em geral para ser produtivo no modo de produção capitalista. Tem que ser produtivo para o capital. Então, do ponto de vista mais geral, e é o que é o mais comum, se diz que o trabalho produtivo é o trabalho produtor de mais-valia. Bom, beleza. Mas para a gente saber qual trabalho produz mais-valia, a gente tem que saber qual que é o trabalho que produz valor, né, de maneira geral. Eu costumo pensar da seguinte forma: produção de valor é produção do quê? De riqueza em geral. Nesse sentido, tem a ver com a utilidade, né, do ponto de vista do processo produtivo mesmo, com a reprodução desse processo produtivo em si. Por isso, eu vejo o transporte é um trabalho produtivo, porque o transporte não é mera atividade que está simplesmente ali por causa da reprodução capitalista. É uma atividade necessária para a própria produção, ainda que a forma do transporte, evidentemente, tenha a ver também com as necessidades capitalistas e etc. Por outro lado, o trabalho do caixa de supermercado não é um trabalho que é necessário para a produção. Ele é um trabalho necessário apenas para a circulação de mercadoria, é um trabalho necessário apenas para o capital, assim como a contabilidade, assim como a administração do capital. Então, os trabalhos que são, digamos assim, vinculados ao processo produtivo material, eu considero todos eles trabalho produtivo. O trabalho na educação e na saúde, para mim, por mais que seja bastante já afastado dessas barreiras naturais, porque você só consegue ter uma indústria da educação, uma indústria da saúde, na medida em que você tem um gigantesco desenvolvimento da produtividade, né? Então, de fato, eles estão um pouco afastados da reprodução imediata, mas, para mim, é claro que o trabalho da educação e da saúde produzem valor. Para mim, eu penso dessa maneira, né? E aí, a questão dos serviços também. O serviço se torna uma indústria. O Marx, essa que é a questão complicada, né? Na época do Marx, os serviços não estavam exatamente industrializados. Então, ele não considerava isso como produtor de valor, não considerava isso como capital industrial. Ele desconsiderava, com razão. Né? Mas eu estou só colocando essa questão para a gente ter mais ou menos essa noção. Né? O que produz valor? Bom, são esses trabalhos que fazem parte do próprio processo material de reprodução social. Né? E por que eles são trabalhos produtivos no modo de produção capitalista? São trabalhos produtivos na medida em que produzam mais valor. O trabalho, se eu vender, por exemplo, a minha força de trabalho para dar aula, só vender para eu mesmo consumir, eu não sou um trabalhador produtivo do ponto de vista do capital. Né? Sou um trabalhador produtivo do ponto de vista do capital na medida em que eu produza mais valor. Então a questão tem esses dois pontos. E ainda poderíamos ir para um terceiro ponto, mas daí já fica ainda mais, digamos assim, o terreno fica menos sólido, que o Marx coloca, por exemplo, ali na questão do capital comercial, que para o capital comercial, o trabalhador comercial aparece como produtivo. Né? Mas isso só do ponto de vista do capitalista comercial.
Não quer dizer que ele produza mais-valia, não quer dizer que ele produza valor, significa apenas que para o capitalista comercial aparece como se aquele trabalhador fosse produtivo, porque ele retira uma mais-valia a partir daquilo. Mas eu estou só tentando colocar essa questão de maneira geral e lembrando, né, essa é a minha perspectiva, não é um assunto, não é consensual essa questão, até porque o Marx não fechou ela. A Fátima levantou a mão de volta. Não, era um pouco isso mesmo, porque quando eu estudei um pouco isso, por necessidade, né, que é o problema da área de saúde, e acho que tem no capítulo 6, inédito lá, eu acho que tem um exemplo bem legal, né, quando ele fala até da cantora, né, que ele diz, bom, se a cantora sai no meio da rua, bota uma banquinha lá na praça e canta, e por isso ela ganha lá algumas... Né, ganha uma remuneração, não é uma remuneração, mas ganha dinheiro que as pessoas dão para ela, isso não é trabalhador produtivo do ponto de vista capital, né? Mas se, por exemplo, ela não consegue mais fazer isso para cantar, ela tem que ir para um teatro que tem um dono, né, um dono do meio de produção, e aí ele vai assalariar ela, aí ela se torna um trabalhador produtivo do ponto de vista do capital, né? Porque ela reproduz uma parte do trabalho dela, reproduz né, enfim, né, reproduz o seu trabalho, né, sua sobrevivência, e o resto é do dono do meio de produção, sei lá, dono do teatro, dono do que seja, né, enfim, dono da gravadora. Mas eu acho que é complicado, né, porque nessa questão dos serviços tem coisas que circulam também. Por exemplo, um software. Ele tem uma base material que é sei lá, hoje em dia nem tem mais, né? Hoje em dia nem tem mais a base material, mas antes ele tinha, que era um CD, era um DVD, sei lá, era uma base que circulava, você comprava aquilo. Hoje não circula mais, né? Então eu acho que acaba trazendo um pouco mais de complicação, né? O que é isso? O que é um software? O software ele tem as características específicas dele, mas com certeza absoluta ele é uma mercadoria. Não, é uma mercadoria, sim, mas ele é um serviço, porque entra enfim, porque não é o que está ali, o que está no DVD, no CD, no que seja, a base dele, um pendrive, não é o pendrive, né? Que é o importante na história, aquilo é uma base, material para circular uma coisa que é imaterial, que é conhecimento, né? Sim. Exatamente. Então, eu acho que, bom, o Yuri já falou que esse... Oi, Matheus, quer falar? Pode falar. É que esse tema é realmente muito controverso, a gente pode ir até o fim da noite, é controverso mesmo dentro do marxismo, assim, né? As pessoas ficam tentando classificar todas as coisas. Eu acho que dá para a gente escolher algumas coisas concretas e pensar na classificação, né? Mas é difícil fazer também uma teoria geral da coisa, mas o que eu penso é limpar o terreno, assim, já ajuda muito, que não importa se é material, né? Isso eu acho que já é a primeira assim, que esclarece realmente, né, que pode ser questões imateriais, que eu acho que muitos, ou pelo menos a crítica ao marxismo nessa parte, que é sempre uma crítica, né, de quem não leu e tal, mas é uma crítica de que, não, mas mercadorias nesse jeito não existe mais, hoje não estamos na fábrica, né? E tipo, mas quem diz que é fábrica? Quem diz que é coisa material? A gente está falando aqui de determinadas relações onde o conteúdo delas não é determinado aqui pelo Marx. Então, a primeira pode ser de fato imaterial, né? A outra questão que eu acho que limpa terreno é que não é a função do trabalho, né, como várias pessoas colocaram aqui, né? Por exemplo, a cantora pode ser produtiva ou pode ser improdutiva. Por exemplo, o professor pode ser improdutivo ou pode ser produtivo. Por exemplo, a empregada doméstica, que acho que a gente conversou isso uma vez, né? Eu dei exemplo da empregada doméstica, né? Que se está trabalhando dentro de uma casa é improdutiva, mas a partir do momento que eu coloco ela para fazer bolo e vender, ela se torna produtiva. Então, a função não classifica esse trabalho, que também não quer dizer uma quantidade de exploração ou não, porque eu acho que muito da guerra sobre a interpretação desse conceito está em
todos quererem ser produtivos, porque isso significa ser fudido e ser e ter o lugar de fala do marxismo, né? Então, eu sou trabalhador produtivo, eu, né, aqui o meu grupo, aqui meu sindicato, que é de trabalhador produtivo, é o que mais importa, é o que pode fazer a revolução, né? Então, eu acho que não tem a ver com grau de exploração também, né? A gente pode ter trabalhos improdutivos super explorados e trabalhadores com super consciência de classe, né? A questão é que a gente precisa parar a produção para interferir de fato nos capitalistas, né? Ou para isso freia o capitalismo, né? Parar a produção de mais valor, né? Tanto que a gente vê a diferença de uma greve, por exemplo, de professores na universidade pública e uma greve de professores na universidade privada, né? Uma greve dentro de uma indústria automobilística é uma greve de minutos, é uma greve de meio-dia, né? Porque a interferência daquilo na produção do valor é brutal, né? Então, um servidor público que não é produtivo, que está ali, né, recebendo a distribuição da mais-valia retirada pelo Estado, vai fazer greve 3 meses. Né? Não que as pessoas não precisem daquele trabalho, né? Mas é que aquele trabalho não é sobre necessidade, é onde aquele trabalho está na produção de mais valor. Então, o capitalista não tem problema fazer greve, né? Ou vai ter problema quando o filho dele não chegar um momento que não vai ter mais estudo, né? Outras necessidades, mas não está interferindo na produção de mais valor. Então, não é uma questão de nível de exploração. Acho que isso também ajuda. O outro é que não é uma questão de produção ou não de riqueza, né? Porque, por exemplo, uma mulher que produz dentro de casa, no seu trabalho individual, sabão, por exemplo, né, que faz o seu próprio sabão, que faz a sua... não sei, a sua vassoura, que planta uma horta e consome da horta. É óbvio que essas pessoas estão produzindo riqueza na sociedade, né? E, inclusive, nesse caso, riquezas materiais. Mas isso não é produção de mais valor, porque mais valor é uma relação social, né? Então, eu precisaria estar, e que eu acho que é esse que o capítulo 6, que foi mencionado, coloca, que é a produção de uma mercadoria, quer dizer, algo que tem valor de uso e valor de troca, que está no mercado e que valoriza o capital inicial do capitalista produtivo, né? Então, que eu me lembro do capítulo 6, esses eram os critérios. E daí, óbvio, a gente vai... eu acho que ver o que não é útil também, como o Bernardo colocou, né? Pensar no que não é. O Marx fala, o capital comercial não é. Quer dizer, só vender a mercadoria não é. É algo que acrescenta a própria mercadoria, né? Acrescenta atributos à própria mercadoria, que valoriza aquela mercadoria vendida, e não só na circulação dessa mercadoria. Então, eu tenho dúvidas, por exemplo, né? Eu sou aí uma pessoa com local de fala, né? Aqui, porque eu sou trabalhadora produtiva de uma universidade privada, né? Então, eu... né, vejo completamente funcionar tudo que a gente vê aqui, né? Salários inversamente proporcionais aos lucros, cooperação, tudo que existe, né? Por exemplo, a secretária da universidade. Eu acho que a secretária da universidade é produtiva, porque eu não tenho como fazer o meu trabalho eu vendo, né, aula. Né? Quer dizer, vendem e me colocam para produzir elas. Mas a secretária da universidade, ela contribui para essa mercadoria. Ela acrescenta nessa mercadoria. Eu não lanço notas, por exemplo. Eu não imprimo as provas. Então, existe uma necessidade desse trabalhador. Então, não é só também o trabalhador da atividade fim, né? Eu acho que a gente teria que ver meio que acaso, assim, essas questões, sabe? Desculpa, eu falei muito porque esse negócio é muito interessante, né? Todo mundo tem como. Começou isso daí, já era. Tem alguém com a mão levantada até, né? A pessoa desistiu. A Fátima. Caminha com a gente ao longo do curso, normal. Pô, e se vocês me permitem viajar mais ainda, vocês falaram aí muito, eu percebi, vocês definiram que o capital produtivo passa a ser produtivo quando você vende para fora. Por exemplo, o exemplo da empregada. Passa a ser produtivo quando você gera mais valor quando
não é para si mesmo, mas sim... Não, peraí. É que você transforma em mercadoria o que Não, está transforma em sendo... mercadoria, sim. Sim, mas vamos supor um microempreendedor individual, sei lá, essa cantora aí que senta na rua, igual a Fátima falou. E a mais-valia relativa? Ela não contribui para a mais-valia relativa dos outros? Das pessoas que têm mais capital e competem com ela? Por exemplo, uma pessoa que vende bolinho na rua. Enfim, eu estou viajando aqui. Mas como assim a mais-valia relativa? Fala um pouco. Não tem a mais-valia relativa do... Não sei se estou falando o conceito certo. Da tecnologia, quando um capitalista, isso é do livro 1, quando um capitalista investe numa tecnologia, e aí ele tem a mais-valia relativa, a mais-valia geral, não me lembro o conceito certo. Não, mas Sim. a mais-valia relativa ela não é um processo, digamos assim, do capitalista individual, né? Na medida em que você barateia o custo de reprodução da classe trabalhadora, você diminui o tempo de trabalho necessário e aumenta o tempo de trabalho excedente, né? Daí surge a mais-valia relativa. É que você não conseguiria fazer isso individualmente, Bernardo, porque, primeiro, só uma coisa assim, sobre o microempreendedor individual que você colocou, eu acho que é importante a gente lembrar que quando o Marx fala de trabalhador, ele não está restrito ao vínculo de emprego da CLT do Brasil. Ele está falando de pessoas que trabalham para outras pessoas e que produzem mais valor para essas pessoas a partir da produção de determinada mercadoria que é vendida no mercado. E esse processo acontece com milhões de microempreendedores individuais. Milhões de pessoas que vendem trabalho hoje no direito civil são trabalhadores. Você não precisa estar vendendo trabalho dentro de uma CLT e dentro de um vínculo de emprego. Isso é a forma com que o direito protege mais ou menos determinada relação, né? Ele cria desigualdades reconhecendo que o trabalhador, por exemplo, seria hipossuficiente. Inclusive, o direito na periferia vai reconhecer muito menos. Nós vamos ter relações cada vez mais civis, né? Mais fora do direito do trabalho, né? E não deixam de ser exploração do trabalho. Então, esse microempreendedor individual, autônomo, essa galera é toda empregada. Assim, empregado não, desculpa, trabalhadora, embora não seja empregada, né, no vínculo de emprego. E a questão da mais-valia relativa, eu acho que não dá para você pensar assim, porque como o Yuri colocou, existe processos de aumento, né, de extração de mais-valia dentro da produção. Esses processos são 3. Você aumentar a jornada de trabalho, a intensidade do trabalho e assim ganhar mais trabalho, que é o mais-valia absoluta. Outro esse custo que o teu trabalhador tem para você, é você baratear esse custo que ele tem para você. Você barateia esse custo barateando as mercadorias que ele precisa consumir. Então, eu como macarrão, açúcar, casa, eu tenho sofá, Quando tudo isso, com mais tecnologia, mais desenvolvimento tecnológico, quando tudo isso se barateia, eu aumento a produtividade geral do trabalho. E esse aumento da produtividade geral chega às mercadorias de consumo do trabalhador, esse trabalhador começa a custar menos. Porque para eu me reproduzir em tal lugar, eu custo R$2.000. Mas se as mercadorias estão barateadas, né, eu vou custar 1.000. Então, essa é uma forma, eu só vou precisar pagar aquele trabalhador 1.000. Né? Esse é o mais valor relativo. É você usar a produção tecnológica, o aumento da produtividade, para baratear as mercadorias da cesta do trabalhador e, portanto, naquela proporção entre trabalho que o trabalhador precisa para viver e o trabalho excedente na produção da mais-valia, eu não mexo com o trabalho, eu não mexo com a jornada de trabalho, mas eu diminuo o trabalho necessário. Né? E aí, naturalmente, o trabalho excedente vai crescer, mas pela diminuição do trabalho necessário. Isso é típico, né, a partir da construção, inclusive, do direito e da regulação e limitação das jornadas de trabalho, né? Inclusive pelos próprios capitalistas, né? Que fazem essa regulação também para impedir concorrência desleal, né? Para não ter uma competição absurda. Mas então não teria como você pensar, Bernardo, numa pessoa sozinha
né, que foi o que o Yuri falou, não tem como fazer individualmente, né? Porque ele sozinho não tem como baratear a cesta de trabalho dele, entendeu? O mais valor relativo, ele vai precisar de um desenvolvimento tecnológico generalizado que atinja a cesta dos trabalhadores. Porque às vezes eu tenho até um desenvolvimento tecnológico em determinados setores da economia que não são os setores que atingem a cesta do trabalhador, que não estão reduzindo o trabalho, o custo daquele trabalhador, o trabalho necessário para ele viver. Então, eu não consigo ter mais valor relativo. E a gente tem também o mais valor extraordinário pela concorrência, né? Aquele valor que o capitalista consegue se apropriar enquanto ele tiver um aumento da produtividade na frente dos outros. Assim, acho que eu me enrolei na minha pergunta, acabei confundindo a lógica do mais-valia com do lucro, do lucro médio, mas eu entendi. Do lucro com a mais-valia relativa. Daí você ganhou uma revisão aqui de 10 minutos. Não, olha, tá precisando. Eu vou aproveitar esses comentários também para colocar essa questão sobre um outro ponto de vista, né? Porque uma coisa que é bastante importante, que já ficou bastante claro pela Gabi e pelo Yuri, é que uma coisa é o aumento de produtividade e outra é a produção do mais valor relativo. O capitalista individual não tem em vista produzir um mais valor por conta do barateamento da cesta de consumo dos trabalhadores. Pelo contrário, o que ele está visando é um mais valor extraordinário. É isso que ele quer. Ou seja, ele está querendo oferir um mais valor extraordinário em relação aos seus concorrentes. É isso que ele tem em vista. Ele não tem em vista produzir um mais valor adicional porque a cesta de consumo dos trabalhadores vai baratear porque ele aumenta a produtividade na produção dessa mercadoria que por acaso está inserido naquela cesta. Ele não tem isso em vista. Esse seria o primeiro ponto. E isso é tanto mais importante quando a gente considera que essa concepção do mais valor, de certa maneira, do capitalista individual sendo puxado, né, a produzir mais valor relativo, aparece em determinados autores marxistas e ela é, de certa maneira, bastante equivalente com a concepção keynesiana. Por quê? A concepção keynesiana prevê o quê? Que vai existir investimento se existem estímulos pelo lado da demanda, né? Agora, o que é, nesses termos, é praticamente equivalente ao fato de eu dizer que o capitalista individual estaria propenso a produzir mais valor relativo porque barateia a cesta. Por quê? Porque ele vai ser estimulado, de certa maneira, pelo lado da demanda, a produzir mais, a investir mais, porque existem estímulos ali pelo lado da demanda que iriam, de certa maneira, puxar esse investimento adicional. Ou seja, seria alguma coisa equivalente. E aí a gente pode estabelecer daí a questão da relação entre a composição técnica, o crescimento da produtividade. Os keynesianos dizem que o crescimento da produtividade, no caso, seria estancado pelo fato de não existir estímulo pelo lado da demanda. Ou seja, se a gente tem uma concepção de que o capitalismo seria produzir mais valor relativo, e seria esse o motivo pelo qual ele iria fazer incrementos técnicos, é praticamente equivalente ao fato de eu simplesmente supor que esse incremento de investimento dos mais avançados do ponto de vista da produção se daria pelo lado da demanda, ou seja, pelo barateamento da cesta de consumo dos trabalhadores, que seria o grande, de certa maneira, o grande fator que estimularia a demanda dos trabalhadores. Enfim, seria uma forma de colocar a questão sobre um outro ponto de vista, né? Pensando mais nos termos das discussões, de certa maneira, discussões entre as escolas, discussões das economias contemporâneas. Caso puxamos o caso dos keynesianos. Enfim, é isso. A gente deu uma boa fugida do tema, né? Não sei se tem gente querendo fazer alguma pergunta a respeito do capítulo também. Tá aberto aí. E se não tiver a respeito do capítulo, ou tiver outras perguntas, a gente pode conversar também. Talvez valesse fazer uma mini recuperação do capítulo mesmo, só para a gente lembrar aqui o essencial da coisa, né? Que também, o capítulo é grande, mas ele toca várias vezes na mesma questão, né? Por que o Marx está abrindo aqui juro e ganho empresarial, né? Porque, veja, até o começo ali, até o Marx falar do capital comercial, não lembro quem que comentou isso.
Até que o Marx colocasse essa questão, ele estava tratando apenas do capital industrial, porque a partir do capital industrial, todas as leis fundamentais do modo de produção capitalista ele conseguia aprender. Mas para a gente entender a realidade concreta, né, aí ele precisa introduzir esses outros elementos que fazem parte dessa realidade, começando ali, por exemplo, pelo preço de produção, etc. e tal. Então, aqui ele já introduziu o capital comercial, o capital portador de juros, e agora ele está falando da relação entre o capital empresarial e o capital portador de juros, né? Então ele está colocando capital empresarial, ele está colocando tanto industrial quanto comercial, porque nesse capítulo não se trata tanto de saber quem produziu ou não produziu o valor, se trata de saber como é que essas diferentes frações do capital se interrelacionam entre si. Por isso ele deixa tão claro que o capital, o juro e o ganho empresarial se relacionam entre si como partes do capital, né? Abstrai do processo produtivo em si. Né? E toda a mistificação, que eu acho que é uma parte importante que ele coloca ao longo do capítulo inteiro, né? A mistificação de que aí aparece como se fosse o empresário que estivesse sendo explorado pelo capitalista bancário. Né? E é uma coisa louca, porque, porra, na verdade eles são irmãos capitalistas e eles estão só competindo. Mas, assim, até hoje a gente vê os desenvolvimentistas ou qualquer coisa, né, falando como se existisse um capital malvadão e um capital bonzinho. Não, não existe isso. É um sistema só, é uma totalidade. Eles estão destruindo um ao outro, mas é a gente que está sendo destruído pelo sistema. Não existe uma coisa sem a outra. Tal, puta, o banqueiro é malvado, o industrial é bonzinho. Isso não existe. Não dá para pensar um sem o outro. Né? Inclusive porque hoje o capital está, em larga medida, nessa forma acionária. Né? Você contrata as pessoas para fazer todas essas funções. Quem trabalha no banco, em geral, não é o dono do banco. Né? É o contratado dele, é o funcionário dele. Né? Então, ele destrói completamente, né, todas essas mistificações que na época dele já eram um tanto falcatrua. Né? Em 2021, cara, essa é uma coisa inacreditável mesmo que a gente ainda ouça isso e na verdade seja tanto um senso comum, né? E isso mostra, inclusive, as dificuldades políticas aí do nosso tempo, que aí a gente já teria que entrar numa discussão muito maior para explicar tal, por que a esquerda ou os comunistas, digamos assim, estão nesse ponto, etc, né? Mas daí já é uma outra questão completamente. Aí a gente já está entrando em outro caminho. Mas, de qualquer maneira, ele está aqui, então, mostrando essas relações, né, entre o capital empresarial e o juro e discutindo a mistificação que daí decorre e as concepções capitalistas que daí decorrem, né? Porque, porra, beleza, o trabalho de superintendência está aí para justificar o capital em geral, mas como eu falei, né, tá cheio de concepção desenvolvimentista hoje que está aí para justificar que tem um capitalismo bom ao invés do capitalismo ruim. Não existe. Não existe mesmo. É um capitalismo só. É um sistema só. Acho que esse capítulo mostra isso, assim, essencialmente. Dá para tirar muita coisa a partir dele, ainda que nele não esteja encerrada em toda a discussão. Enfim, queria só dizer isso. Agora podemos voltar a discutir qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar, falar, comentar, etc. É isso mesmo, a gente vai conseguir desdobrar muito, muito mais ainda desse tema nos próximos capítulos. Não, acho legal isso que o Yuri falou, porque eu fiz um comentário ali, né, quando eu comecei a falar, de que o capítulo apresenta, né, o capitalista industrial como o safado, e aí o capitalista, o banqueiro, aparece como o mega safado, né? Mas acho que tem que ficar em destaque essa questão de que é uma aparência, né? Que na relação entre os dois capitalistas parece que há uma exploração de um capitalista em relação ao outro, né? E aí o Yuri deixou bem claro assim que
Que na realidade não é isso, um complementa o outro, né? Verdade. Eles tanto se complementam quanto concorrem entre si. Mas assim, a partir do momento em que a classe trabalhadora põe em risco o modo de produção capitalista, você vai ver eles dois na mesma trincheira, metendo bala na classe trabalhadora organizada, ainda que no dia a dia eles estejam concorrendo entre si, né? Tá, eu tinha mais uma coisa que eu queria comentar a respeito desse capítulo. Obrigado, viu, Almiro? Esse teu comentário me lembrou de uma questão que eu acho importante que está aqui, que é o seguinte: tem uma hora que o Marx coloca que a propriedade fundiária se separou das funções administrativas. Mas o que o Marx está mostrando aqui, ao longo, inclusive, de todo o capítulo, o que a gente está vendo é que as formas mais desenvolvidas, elas meio que se autonomizam. Ganha-se formas mais universais, né? O que é a propriedade capitalista na forma do valor? É a forma mais universal de propriedade privada. Daí, inclusive, o fetichismo da mercadoria, porque a forma mais universal da atividade humana, que é o trabalho, né? Na forma do trabalho abstrato, aparece na forma de uma coisa, que é essa mercadoria, que é o dinheiro em geral, né? Ou qualquer mercadoria em geral. Então, é a forma geral da propriedade, uma forma universal da propriedade, né? Um desenvolvimento social. Essa concepção de propriedade em geral não existia no feudalismo. Era uma concepção de propriedade muito mais particular, vinculada àquela relação específica. Esse desenvolvimento da sociedade cria essas relações mais gerais. E isso vai se demonstrar, inclusive, no seguinte, em como o capital, ou o capitalista, se mostra cada vez mais como puro proprietário. Né? O que é o capitalista dono de ação? É a pura propriedade privada na sua forma mais abstrata possível, completamente desconectada de todo o processo. A gente vai ver aqui para frente o que é o capital fictício. Né? Então, o capital industrial, o capitalista industrial, né? Você pensaria no cara que está lá, então, fazendo esse trabalho de superintendência, etc., mas como o Marx já adianta, né, a sociedade por ações destrói isso. Ainda existe o capital industrial, mas não necessariamente o capitalista industrial está ali. Porque se você abre a sociedade por ações, o capitalista está lá como puro dono da propriedade, né? Vou colocar meu dinheiro aqui, vou colocar meu dinheiro ali, né? E essa é a classe dominante hoje. Esses gigantescos detentores de ação, né, que ficam jogando o capital deles para cá, capital deles para lá, né, fazendo a pressão política, né, dominando toda a produção mundial, ainda que competindo entre si. E os mesmos capitalistas possuem tanto a ação do Itaú quanto a ação da Gerdau. Os mesmos capitalistas possuem a ação de todos os ramos do capital. Então, esse afastamento, né, esse afastamento do capital das próprias funções, tanto produtivas quanto improdutivas, né? O banqueiro, em larga medida, é o funcionário. Né? Esse é um processo que muito claramente ocorre e que a gente vê se desdobrar, inclusive, aqui no nível teórico. Mas que já está indicando, mas a gente vai ver ali na sessão seguinte com o capital fictício, que é o nível mais abstrato possível da propriedade privada. E parasitismo, né? Nesse caso aí foi como o Matheus falou, é um parasitismo, e é um parasitismo num nível que, bom, o mais rico dos faraós egípcios não imaginaria ter a riqueza que esses caras possuem, porque eles concentram a riqueza produzida por bilhões de seres humanos, né? É muita riqueza. Mas, enfim, eu queria colocar essa questão para mostrar esse afastamento, né? Que é essa universalização, essa autonomização, essa especialização que decorre do próprio desenvolvimento capitalista. E você falou, inclusive, muita coisa aqui que eu estava pensando exatamente agora, porque quando a gente estava pensando em distribuição quando a gente estava pensando em capitalistas, né, quem que é mais bonzinho aí, a sua crítica ao desenvolvimentismo, né, que é tão relevante, principalmente num país dependente como o Brasil, eu acho que o que o Marx frisa é sobre o proprietário, né? É aquele que tem a propriedade. E por isso que o mesmo capital, tanto desse capitalista industrial, ele vai agir como proprietário do capital e como proprietário dos meios de produção. E na parte que ele compete como proprietário do capital, ele vai ganhar os seus lucros como juros, né?
Então, na verdade, a gente está falando de proprietários, né, de donos da propriedade privada, que se comportam de maneiras distintas em busca de lucro, né? Uns produzindo mais valor, uns se apropriando da produção do mais valor. E essa questão, né, que é que eu não sei o que a gente vai estudar para frente, agora eu vi que é capital fictício, mas que vão fazer as duas coisas juntas, né? Porque os capitalistas fazem as duas coisas. Eu estava numa negociação, inclusive eu não consegui ver o texto, porque eu estava numa negociação sindical de uma universidade, né? Que está a barbárie também em relação aos professores e tal, né? Vocês devem saber, o EAD entrando com tudo e tal. E daí o capitalista, no caso, falou essa frase, ele falou assim: a universidade não me dá mais lucro porque, inclusive, nós temos que pagar o aluguel do prédio. Só que o aluguel do prédio é deles. O prédio é deles. Mas na contabilidade da universidade, eles colocam o prédio como aluguel. Então, o prédio não é nem... Ele entra como um negativo na conta. Mas ele é negativo na conta daqui, desse CNPJ. Mas ele é positivo como aluguel na conta do capitalista. Ou seja, da mesma maneira que ele calcula um capital aqui que entra como juros, esse capitalista, quando faz a sua contabilidade, ele fala: tanto eu ganho de aluguel, tanto eu ganho de produção de mais-valia pela universidade. Né? Então, esse capitalista nunca vai ser só uma coisa, né? Ele investe ele empresta dinheiro e ele tem capital industrial e ele é dono de pedaço de terra e cobra renda da terra, né, como aluguel. Então essas coisas vão estar sempre juntas, inclusive no mesmo capital, né? Então, por isso que eu acho que o que a gente tem que pensar aqui, nessa perspectiva, é o que o Marx coloca mesmo, do proprietário. Até porque proprietário de dinheiro não é também algo... De onde que vem o dinheiro? Né? Mas ele tem um capital aqui que ele empresta. Tá, mas de onde que veio o capital que ele empresta? Ele também é mais-valia produzido em outros ciclos ou expropriada de outras maneiras. Né? Com uma expropriação, né? Uma acumulação primitiva, originária, e que permanece, por exemplo, nos países dependentes, com a ocupação de territórios, né? Ocupação sobre os territórios indígenas, por exemplo, até agora. Né? Então, é uma contínua acumulação primitiva permanente, né? Por exemplo. Então, esse dinheiro também não surge, né? Ele não surge como capital. Ele também é trabalho produzido em alguma maneira. E daí o que esse capítulo coloca aqui, dessas formas autônomas, é também esse exemplo que o Yuri colocou, né, que me lembrou, aqui eu tinha uma anotação, do direito, ele está falando ali de novo, né? Ele está falando dessa autonomização, e ele fala, a sequência dessa frase é a autonomização das formas jurídicas. Porque, assim como existe uma autonomização da administração em relação à propriedade fundiária, quer dizer, essas coisas estão separadas agora, os proprietários e a administração da questão, o direito também se separa. Porque, por exemplo, num outro modo de produção, no feudalismo, ou, por exemplo, no modo de produção doméstico dos indígenas brasileiros, você tinha uma junção dessas coisas. O proprietário de terra no feudalismo era aquele que fazia a lei, né? Não era lei escrita, né? Porque o direito não é norma escrita, mas ele aplicava a regulação escolhida. Ele era o juiz, o advogado, né? Você tinha um processo inquisitorial. Então, essas formas estavam unidas. Né? Mesmo no processo aqui indígena, não tem uma separação, o fulano que é responsável pelo direito. Né? E o Marx está dizendo que o direito se autonomiza aqui, no capitalismo, né? Assim como a administração. Ele se separa dos proprietários e ele passa a ser algo acima dos proprietários para garantir a propriedade. Né? Assim como o Estado, né? Um terceiro necessário, né? Um terceiro garantidor. Então, o direito vai funcionar como um terceiro garantidor para garantir a exploração do trabalho,
né, com o direito do trabalho e o direito civil, e a propriedade privada com o direito penal. Então, é interessante também essa automatização. Eu queria fazer um último comentário a respeito do que o Almiro falou, porque eu acho que ele toca num ponto importante e talvez o que eu tenha dito tenha sido um pouco unilateral. Do ponto de vista, assim, da gente for pensar um capitalista que explora o outro e tal, se a gente for pensar em geral, né, bom, não tem isso. Agora, é evidente que as frações de classe competem entre si, né, então tem isso, e claro que elas podem ter e têm interesses distintos, né, e isso também se distribui globalmente, né? Não, é diferente. Então, por exemplo, a ação, por exemplo, do Estado americano em relação à ação do Estado brasileiro, porque a forma como a luta de classes incide em cada um desses estados, né? Do ponto de vista histórico mesmo, é distinto, etc. Mas acho que a questão que eu queria deixar claro aqui, que acho que é o mais importante, é o modo de produção capitalista é uma totalidade, é uma coisa só. Ainda que dentro dele a gente veja, né, logicamente, seus aspectos distintos, seus aspectos particulares e etc. Então, quando eu digo assim, de fato, né, você pode ter um capitalista industrial se ferrando na mão de um banqueiro, sem dúvida, você pode ter. E a gente pode dizer, com certeza, que o cara que está lá simplesmente escolhendo aonde que ele vai investir o capital dele, talvez não seja nem ele que escolha, porque ele pode botar na mão de um banco para fazer isso para ele, né? É claro que esse cara digamos assim, um canalha de marca maior estirpe do que o cara que está, pelo menos, conduzindo um processo produtivo, né? Está pelo menos ali participando de alguma coisa. Os grandes capitalistas, de maneira geral, já não participam de mais nada, eles simplesmente decidem os rumos do mundo sentados do banquetinha deles. Bom, é claro que também a gente não pode comparar os gigantescos capitalistas com os pequenos, né? Um pequeno industrial, um pequeno comerciante, sem dúvida, esse cara é um fudido. Esse cara tá muito mais perto Ele é um pequeno burguês, né? Esse cara é um pequeno burguês, esse cara é o cara que na crise vai ficar maluco da vida, vai ficar puto. Pode tanto votar no Bolsonaro quanto pegar em armas para fazer revolução. Depende da conjuntura política da coisa e para que lado ele vai. Né, o pequeno burguês a pequena burguesia não tem projeto, porque ele está preso, né, entre o proletário e o capitalista. Então é evidente, né, essas frações de classe, acho que é isso que eu queria colocar, né, a questão das frações de classe, ela é de fato muito importante. Agora, quando a gente fala do ponto de vista geral, né, bom, aí é uma totalidade. Só existe o banqueiro porque existe o industrial, então numa inter-relação recíproca, etc e tal. Mas acho que valia matizar mais essa questão aí pelo lado que o Almiro colocou, que eu achei que talvez fosse importante. É isso, galera? Acho que meio que acabou, né? Deu horário também. Uhum. Então é isso. Agradeço aí novamente a presença, a participação. Vocês estão sendo heróis. Eu acho que essa aqui é uma turma bem legal. Normalmente a gente começa com uma certa quantidade de pessoas e vai desidratando. E eu tô sentindo que não, que a gente está aqui numa constante legal, né? Bom, eu que achei que hoje seria o último, achei que estava enorme o final. Porque a gente sempre termina com 5 pessoas, eu fiquei olhando, sabe? Nossa, 14 pessoas no último encontro, isso é histórico. Então, agora a gente precisa, para não ficar frustrada, manter os 14. Até sei lá onde que vai, que depois eu vou descobrir. Se no próximo não vier mais ninguém, a culpa é da Gabriela, viu? Pressão. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, boa noite para todo mundo. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, Júlia. Boa noite, Uri, Almiro, Jorge.